Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viu Você É e praticante EFT desde 2010. Então, nesse mês, faço 8 anos que uso EFT para mim, meus objetivos que eu quero transformar e atingir, e para os meus clientes ao redor do mundo, a ter uma vida com maior sentido e impacto. Para mim, é imensa alegria poder estar aqui. Hoje eu vou falar de defeitos e qualidades, qual é a relação que existe, são duas faces da mesma moeda, já para adiantar. E o pessoal tá chegando aí, coisa mais boa, fico muito contente de poder ter o pessoal aqui, chegando na live, assistindo, aproveitando, né? Sabe que as lives anteriores estão no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Vou falar do assunto bem polêmico, para muitas pessoas é difícil de aceitar, porque a gente vai estar se vendo no outro, e aí se vendo no que mais detesta no outro. Eu volta e meia trabalho esse assunto, porque cada vez a gente pode pegar um defeito diferente e fazer alguns passos que vão além da EFT básica, além da EFT. Que a EFT tira só os desconfortos e você pode botar algum propósito, mas o que eu trabalho comigo, com meus clientes, é além disso, É você ir até a mensagem, daquele evento, criar um plano de ação depois dessa mensagem, que é uma coisa que nenhuma outra técnica te dá. É como eu aplico hoje a EFT já há um bocado de tempo comigo, com meus clientes, para ir além. Ok, que dá muito resultado, a gente tem um alívio do desconforto que a gente sente, mas isso é muito pouco que a gente pode obter com a EFT. A gente pode ir mais, chegar num plano de ação, que é a coisa que todo mundo quer, Agora o que eu vou fazer? Além de ter um plano de ação, como é que eu faço para começar a aplicar esse plano de ação? Você também pode chegar nesse nível de resposta, da maneira que nós vamos trabalhar a EFT hoje. Claro que no final do assunto que nós vamos tratar, nós vamos ter um momento para praticar a EFT, que eu acho que é o mais legal, que mais me encanta, mais me deixa empolgada com a EFT. É isso que a gente sempre nas lives conversa sobre um assunto específico e depois eu abro sequências de EFT para a gente poder já se exercitar, já sair com os primeiros resultados e poder no rever a live ter mais resultados mais profundos, ter mais prática, praticar mais, ver a variação das notas, ver a variação das cenas, ver os resultados, Então eu vou dar uma recanoite pro pessoal que chegou aí e depois já vou entrar de cara nesse assunto tão polêmico, tão interessante, tão transformador. Imagina o que as pessoas fazem com os defeitos. Elas pegam os defeitos e elas empacotam esses defeitos, elas ensacam, elas botam para baixo do tapete, elas escondem. Eu vou falar o que isso acaba acarretando. Então, antes de mais nada, uma rica noite, Simônia, Roberta, Jurema, Maria Elizabeth, Magali, Suzana, Maria Soares, Éder, Jamile, Suzana, Ilze, Cida, aqui também chegou a Dara, uma outra, Maria, Marcelo, Beatriz, Camila, sejam todos bem-vindos na live hoje. Hoje é segunda-feira, 9 de abril, já é 9 de abril, meu Deus, abril recém começou, já é dia 9, ok? E aí eu quero dizer para vocês que a maioria das pessoas faz o que aprendeu a fazer, mas já não é mais da nossa idade espiritual fazer só o que a gente aprendeu a fazer. É também da nossa idade espiritual entrar em novas fases, ter novos entendimentos, ter novas experiências com o próprio potencial de vida, ter a possibilidade de descortinar o seu potencial, de descortinar o seu melhor,
de se ver profundamente, de permitir soltar seus dons pelo mundo. Tudo isso que propicia é o conjunto de ferramentas que a gente veio de nascença e que a gente precisa usar, porque se veio é porque é feito para a gente usar. Tá? E não sair simplesmente dando murro em ponta de faca ou tendo que gastar um monte de tempo para ter um resultado assertivo. Então a importância de nós podermos ter um plano de ação e esse plano de ação ser o melhor para nós naquela etapa de vida, né, onde a gente vai colher os melhores resultados. Então a maioria das pessoas, o que elas sabem fazer? Elas percebem que elas têm um defeito e elas empacotam esse defeito, elas escondem esse defeito, ok? Elas tentam aniquilar o defeito, elas tentam matar o defeito, elas tentam, algumas vezes até fingir que não tem o defeito, e aí acaba sendo o pior erro, porque aquilo que a gente mais tenta esconder, para esconder a gente precisou usar energia. Onde a gente usou energia, a gente deu mais força para aquela coisa. E aí quando essa coisa, porque está na hora da gente mudar, quando essa coisa vier à tona, vai vir de uma forma fora de controle. Imagine uma bola de praia que você está pressionando embaixo d'água, você está segurando, controlando para aquela bola de praia ficar embaixo d'água, e aí alguma coisa te tira a atenção, ou seja, mais uma coisa aparece, uma questão acontece, e aí você tem que dividir aquela energia que você está controlando aquela bola, que você está pressionando embaixo d'água, você tem que usar para gerenciar esse novo item que apareceu. O que vai acontecer? Você não vai ter mais força nem foco para segurar aquela bola, e a bola vai vir contra você e vai lhe atingir em cheio. E para que isso não aconteça, para você não levar a pior bolada do mundo, o legal é a gente ir trabalhando o que a gente considera pior em nós, através do que a gente considera pior no outro. Okay? Então eu vou repetir, não é que a gente tem o mesmo defeito do outro, mas se por algum motivo a gente achou aquilo parecido, que tem os nossos julgamentos, por isso o controle e o abafamento daquela questão, que no fundo, pelas nossas crenças, a gente acha que é inaceitável socialmente ter aquela característica, a gente vai abafar, a gente vai guardar num armário as 7 chaves e a gente vai, quando, sem mais nem menos, né, a qualquer momento, aquela porta, aquele armário vai abrir e vai vir contra a gente a energia que a gente mesmo depositou, tá? Relacionado à questão, aquele assunto. Uma vez uma cliente me disse assim, mas os defeitos a gente sabe que faz o que pode, né? E a gente vai gerenciando como dá, tá? E aí aquela questão que você errou, que você fez mal, executou errado, e às vezes até sabendo que ia dar no que deu e foi mesmo assim, aí é o caso da atitude, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai continuar brigando consigo, vai continuar se rejeitando, vai continuar sendo seu pior inimigo, tá? Porque quando eu digo para as pessoas fiquem do seu lado, não é negar a verdade do outro, mas é se apoiar nas escolhas que fizer, inclusive de aceitar a verdade do outro, ok? Então, não é a gente negar a existência do outro, é a gente perceber como a gente se sente com a atitude do outro, para aí sim fazer alguns passos que são super importantes. Antes de eu falar destes passos, eu quero falar mais um pouco dessa questão da rejeição, né? Da atitude do outro. Por que isso é tão forte, tão importante para ser trabalhado? Dentro dessa rejeição estão escondidos muitos nossos dons que a gente não acessa pela semelhança. Então, por exemplo, se a pessoa não gosta, sei lá, de café,
Ela não gosta de café. Ela não vai gostar do café descafeinado, ela não vai gostar do café solúvel, ela não vai gostar do café na forma de misturada com chocolate, que aí dá o cappuccino. Ela não vai gostar de nada que tenha café. Tá? Vamos dizer que a pessoa não gosta de cebola. Ela não vai gostar de nada que tenha cebola, ela vai repudiar completamente. E muitas vezes isso dá reações físicas, né? Os problemas de estômago, a rejeição, ela aparece no estômago na forma de hérnias de hiato. Ela se apresenta na forma de acidez estomacal pela indignação das injustiças. Ela se apresenta, né, no trato digestivo, porque a pessoa não digere aquela pessoa, né, aquele outro, o comportamento do outro principalmente, e aí isso faz com que a pessoa tenha até consequências físicas em função dessa rejeição, tá? Que é outra maneira da gente detectar se está rejeitando alguma qualidade sua. Então, em primeiro lugar, não digam que eu tenho que aceitar tudo que a Nara está dizendo, porque ela faz isso há muitos anos, ela estuda isso, ela aplica nos clientes, ela aplica nela mesma, ela vê resultados, os clientes veem resultados mais rápido. Eu não quero que vocês aceitem isso como verdade, nós vamos testar, né? Porque a minha questão toda é testar, a importância de testar as coisas para a gente ver até que ponto aquilo ali ainda é item rejeitado por nós. Tá? E em seguida a gente vai pegar um exemplo. Hoje o nosso exemplo vai ser sobre uma pessoa folgada, aquela pessoa assim, descansada demais, que acaba sobrecarregando os outros na hora de fazer as coisas, que não tá nem aí, né, pro tempo dos outros, quer as suas coisas resolvidas primeiro, né, não leva muitas coisas a sério, se pede prazo, entrega as coisas na última hora quando entrega, né? Como é que você se sente com esse tipo de pessoa? Tá? E isso tem uma série de coisas escondidas por trás que eu vou revelar daqui a pouco, mas eu preciso falar mais um pouco dessas questões, assim. Essa percepção de mundo, né, que a gente tem de que a atitude do outro intolerável traz também uma intolerância no uso dessas características em nós mesmos, da semelhança da característica, da proximidade da característica. A primeira coisa que precisa ser trabalhada com a FT é essa aversão. O que mais te dá nojo na atitude dessa pessoa que é desleixada com o tempo, ela brinca com o tempo dos outros porque ela acaba pedindo muito auxílio, ela não se concentra muito no trabalho dela, ela deixa as coisas para a última hora, quando não deixa o tempo passar, né? Como isso te tira do sério, tá? É o grande que, tá? Então, assim, quando a gente fala assim de uma pessoa largada, não estou falando assim tanto da questão estética, mas poderia entrar também. Eu falo mais das atitudes, assim, aquela pessoa que não dá bola para os prazos, ou uma pessoa que se tem que chegar às 7:45, chega às 8:30, tá? Aquela pessoa que faz as coisas, né? Mas ela faz assim de uma maneira muito relaxada, parece que não tem prazo nenhum para cumprir, parece que não tem responsabilidades, né? Tudo isso, e é esse tipo de pessoa que eu quero que vocês escolham, né? E para que a gente possa fazer a EFT, tá? Bom, e aí a gente vai fazer EFT em alguns passos, né? O tempo tá correndo um monte, eu vou ter que entrar em seguida na sequência de EFT, mas eu quero explicar assim alguns passos para vocês entenderem o que a gente vai fazer. A EFT, como técnica inicial, ela foi criada como técnica de limpeza.
Então, quando Gary Craig criou a técnica maravilhosa para eliminar bloqueios, e onde a gente sempre começa a EFT tirando os bloqueios, para depois a gente conseguir perceber quais são as qualidades que a gente não está usando, para depois criar um plano de ação. Então, nós vamos ter essas 3 etapas super importantes, ok? E claro, depois de criar o plano de ação, já estar aberto para entrar em ação, né? Então, a importância de fazer EFT, primeiro, falando tudo que você não curte nessa pessoa folgada, nessa pessoa que é relapsa, nessa pessoa que parece até preguiçosa, essa pessoa que não leva prazos a sério, que não sabe, né, dar valor, não sabe, parece até uma pessoa resistente ao cumprimento de prazos, ao cumprimento dos planos, né? Ela não, e ela também não fica nem aí, ela não tá nem aí, né? Faz uma cara de tudo normal, enquanto o resto do mundo, o resto das pessoas estão correndo, tentando resolver as coisas, estão puxando, né, o tempo, tentando fazer o tempo render, e ela tá no relax. Aqui no sul tomam bastante chimarrão, eu não tomo, mas o pessoal toma, meus estudantes tomam bastante chimarrão, e ele tá tomando chimarrão, essa pessoa tá tomando chimarrão, enquanto tá todo mundo ali com os bofs de fora, cansado, correndo, estressado. Tem que fazer isso. O senhor descansado, o senhor descanso. E como é que você se sente com isso? Imagina se ele é um integrante de um grupo seu de trabalho. Tá todo mundo correndo e só ele relaxando. E a pior revolta qual é? Que depois no final ele também vai ficar com a nota. Então o bacana é fazer EFT para tudo isso que lhe incomoda nessa atitude da pessoa descansadinha. Você pode começar assim, por exemplo, eu vejo essa pessoa, ela me irrita, me incomoda. Você vai falar tudo, sem pano quente, porque a intenção é você fazer EFT para aliviar de você essa repulsão completa à atitude desta pessoa. Não é que você vai ficar igual a ela, você só vai parar de gastar essa energia em repulsão. E aí você vai ter energia livre para outras coisas. Em seguida eu já explico. Então aí você vai, por exemplo, dizer assim: essa pessoa que eu detesto, não gosto da preguiça dela, não gosto da moleza dela, fica se escorando nos outros, fica achando que os outros têm que trabalhar mais do que ela, sempre descansada, parece que nunca está comprometida, sempre relaxando quando não é momento de relaxar, uma pessoa que vai tudo devagar, não tem pressa para nada, mesmo que os tempos estejam esgotados. E eu repeti totalmente esse tipo de atitude. Então você vai dizer tudo que você repudia na atitude dessa pessoa ultra descansada. Aquela pessoa que parece estar sempre na rede, se embalando, né? E você ali comendo o pão que o cão amassou. E aquela pessoa não tá nem aí. Tá sempre tranquila, mas também não tá fazendo muito. Então tudo isso, o folgado, né? O descansado demais, tem que entrar nessa sequência de EFT. Você vai falar sobre isso. Você pode usar até não só da carta de desabafo, como a técnica do palquinho, que você bota a pessoa na sua frente e diz: seu descomprometido, sua pessoa que não valoriza o tempo dos outros, E aí ver como a pessoa reage, como você reage à reação dela, e fazer EFT para isso também é legal, porque aí você vai realmente gastar o que está guardado dentro de você, toda a crítica guardada, toda a falta de aceitação,
E aí, como eu sempre digo, não significa que a gente vai aceitar exatamente a pessoa com os erros dela. A gente vai parar de rejeitá-la e aí tem energia suficiente para começar a perceber que dons a gente também está rejeitando pela semelhança. Ok? Então, a partir daí, a gente vai pegar essa questão, tá? Então, a segunda etapa da EFT, quando é que a gente começa a fazer? Quando as notas estão bem diminuídas, lá em 1 e 2, e quando também as imagens da cena da pessoa, em vez da pessoa estar lá fazendo cara de paisagem para você, que não está ligando porque você está dizendo, ela começa a lhe ouvir, ela começa a perceber que você está dizendo algo importante, né? Para alguns clientes meus apareceu a cara de arrependido e o cliente não acreditou no arrependimento dela, e daí teve que se fazer EFT para isso também, tá? Porque daí a pessoa disse assim, a aparência dela, né, dessa pessoa que eu repudio, parece que está de arrependida, mas eu não acredito que realmente ela vai mudar. Então, na verdade, quando a gente julga o outro dessa maneira, a gente também julga a si mesmo que não vai mudar, não vai ter uma outra atitude perante si mesmo, não vai ter mudanças que possam lhe ajudar a ter outros resultados. Então, a pessoa está contra si, tá? Porque a gente dá o tratamento para os outros que dá a si mesmo. Então, a importância de trabalhar isso, e o outro está sendo um instrumento, porque na verdade é isso que o outro é, a outra pessoa, quem convive com a gente, quem está perto da gente, quem a gente mais repudia, é o nosso instrumento de libertação dos nossos dons, das nossas qualidades que a gente trancou por perceber, por julgar que são aliadas a defeitos. Então, a importância de a gente fazer essa sequência de EFT, carta desabafo, a técnica de espelho, para poder modificar isso. Meu Deus, o tempo está quase acabando. Ai. Então, eu vou falar mais um pouco aqui. Qual é o próximo passo, então? Depois que a gente lavou toda essa roupa suja, depois que a gente enxagou e botou para secar no varal, tá? É que a gente começa a ver o tecido mais alvo, mais limpinho, né? E aí a gente começa a ter a chance de perceber. Vou dizer o que veio para mim, tá? Quanto ao folgado. Mas pode vir outras questões, pode aparecer outras questões, outras qualidades que eu estou ocultando de mim mesmo. Para cada pessoa pode vir qualidades diferentes, pode vir atitudes diferentes que estão sendo ocultadas. Então, no momento que a gente oculta essas questões, a gente está deixando de usar ferramentas importantes. Por exemplo, para mim, o que veio aqui, e já veio para vários clientes, né? O folgado sabe relaxar mesmo no meio da turbulência. Isso a gente realmente sabe fazer? Ou entra no parafuso e do parafuso vai para o fundo? Tá? Para depois gastar um monte de energia para se erguer de novo. Outra coisa que veio do folgado: sabe se divertir com o que está ao seu alcance. Vai lá, né? Se é uma pessoa que toma chimarrão, vai lá, prepara o chimarrão. Eu tinha um colega tão descansado, tão descansado. Quando ele começava a preparar o chimarrão, eu até saía de perto, porque me dava uma coisa nos nervos, me dava nos nervos. Porque ele era o quadro da calmaria. Eu ficava imaginando, sabe, se Deus, o que passa na cabeça dessa criatura para ela ser tão calma, né? Não se estressa com pouco. Eu lembro que uma vez eu saí com ele uma visita técnica e nós ganhamos de presente dos alunos chiclete para comer depois do almoço. E era um chiclete daqueles batizados com corante. E aí quando a gente começou a mascar, eu senti um gosto meio amargoso assim na boca. Não entendi muito. Aí quando eu tirei o chiclete, ele estava azul. E aí eu olhei pro meu colega, o colega também tava com a língua azul, esse que é super calmo, super tranquilo, né? E aí eu olhei pra ele e disse assim: pegaram a gente no trote, olha só, nós estamos com a língua azul. Aí o colega
mascou o chiclete, parou, continuou mascando o chiclete, como querendo dizer, não tô nem aí, não, isso não me afeta. Tá? Sobre continuar se divertindo apesar das coisas, ok? E, por exemplo, sabe pedir ajuda quando precisa. Eu lembro que uma vez ele estava enjoado, não estava gostando do curso que ele estava fazendo junto comigo. Nós dois éramos alunos de um curso na área de educação. E aí ele veio conversar comigo. Aí disse, eu não estou gostando do curso. Aí eu dei uns conselhos para ele, como é que a gente podia concluir juntos aquele curso, né? Já que nós éramos 5 colegas da mesma área. E ele acabou ficando e concluiu o curso, e depois aquilo foi bom profissionalmente para ele. Mas ele soube pedir ajuda e se abriu para receber ajuda. Aceitou o conselho. Tá? Eu disse, não, vamos acabar esse curso junto, agora falta pouco, vamos se organizar entre nós, vamos focar, já que todos nós 5 queremos concluir, vamos nos juntar e vamos concluir esse curso. E ele aceitou a ajuda. Então, eu estou usando o exemplo desse colega, assim, que parecia ser marcha lenta, parecia, assim, um tremendo de um preguiçoso, né? Parecia que nada, quando tinha que entregar trabalho, fulano, tu já fez trabalho? Eu vou fazer, né? Sempre assim, uma lentidão para resolver as coisas. No início aquilo me dava nos nervos, mas depois eu acostumei a perceber que ele era a pessoa que mais se divertia enquanto a gente estava tudo se matando. Tá? Ele era a pessoa que, mesmo com todo o turbilhão, ele achava um tempo para relaxar, que é onde a gente afia o machado, né? E ele, apesar das coisas, não se estressava por pouco. Okay? Então, essas foram as características que eu me dei conta, tá? E que meus clientes também se deram conta que eles não estavam usando. Tudo isso é bacana fazer sequência de FT. O cara é super descansado, não respeita prazo. Mas uma coisa é verdade, o cara sabe se divertir. Muitas vezes eu não me divirto. Muitas vezes eu não me dou folga. Nem no momento de folga. Tá? Então a importância de fazer EFT com essas falas que trazem à tona as características que eu não estou usando. Isso só vem à tona quando primeiro a gente aliviou os julgamentos da pessoa que parece ser mole, que parece ser em marcha lenta, que parece ser folgada, parece não comprometida. Tudo isso são julgamentos, tá? Tanto que esse colega estava chateado, achando que não ia conseguir terminar o curso. Né? Então, ele não era tão descomprometido quanto se imaginava. Ele tinha um grau de comprometimento no ritmo dele. Ok? Ele terminou em engenharia química como eu, ele fez uma especialização em engenharia de segurança do trabalho como eu. Quer dizer, ele tinha o potencial, mas no ritmo dele, ok? Também tinha os desejos dele de alcançar os objetivos, mas no ritmo dele, ok? E sabendo intercalar compromisso com relaxamento, momentos de descontração, não só ficar tenso. Tá? Então, tudo isso aflorou do folgado, do marcha lenta. Eu lembro quando eu fui no Nordeste a primeira vez, fiquei num hotel super bonito na beira da praia. E aí eu fui entregar a chave para poder ir na praia. E aí o telefone tocou. Uma vez, uma moça disse, atende você? Aí a outra recepcionista tocou o telefone de novo, segunda vez. Ah não, foi você. Mas estou falando muito rápido, tá? E aí eu já tava com vontade de me jogar por cima da mesa e eu mesma atender o telefone. Tá, vocês não vão atender logo, esse telefone tá tocando demais, né? Bem mostrando os gaúchos estressadinhos. E aí no final das contas, o telefone foi atendido no tempo deles lá, tá? Foi feito o que era necessário ser feito no tempo de cada um, ok?
Então essa coisa a gente ficar trucidando outro, claro, ninguém quer ser folgado, deitar nas cordas. Não estou dizendo que isso é bom, ficar sobrecarregando o outro, botando peso, a responsabilidade das coisas que precisa ser feito nos ombros dos outros, deixar as coisas para a última hora, né? Que acaba estressando os outros participantes do grupo. Mas não estou falando desse lado ruim do folgado. Eu estou falando o que muitas vezes a gente deixa de fazer para não parecer folgado. E aí imagina, eu nunca relaxo. A pessoa nunca relaxa, ela nunca se dá um tempo. O que é isso? Isso é loucura. Quando ela reabastece as baterias, quando ela regenera sua energia diária, tá? Se estressa com tudo a toda hora, a todo momento. Tá precisando de ajuda, mas aí não pede ajuda, sei lá por quê, porque vai sobrecarregar o outro, porque o outro também tem as suas coisas para fazer, porque não tem tempo, porque tem outras prioridades, né? Outro dia eu tava vendo os Bisbee mais 5, eles têm uma menina de 6 anos e agora tem quíntuplos de 2 anos de idade. E aí o marido tá com uma depressão e aí ele não pede ajuda. Ele não vai num terapeuta. Já recebeu vários aconselhamentos do pastor da igreja, né? Ele fica enrolando e o tempo tá passando e a vida dele tá. Então, essa coisa de saber pedir ajuda e aceitar a ajuda, isso também tem a ver com o suprimento divino, tem a ver com se permitir estar no fluxo, acessar a informação, acessar a ideia, acessar a inspiração. Tudo isso é ligado a se abrir para receber ajuda, ok? Cada um tem a sua especialidade e a gente se abre para receber essa ajuda. Do plano visível e do plano invisível, porque existem os anjos de guarda, os mentores, existem os mestres, existem os... tem tanta coisa que pode nos ajudar, o universo, as energias, depende do que você acredita, ok? Então a importância de se abrir para receber ajuda, né? de saber pedir ajuda, saber que tem uma necessidade, saber expressar essa necessidade, ok? Outro dia eu estava fazendo uns documentos junto com meu marido e aí eu falei lá no local onde eu estava, eu preciso fazer mais uma cópia da minha certidão de casamento. E a minha certidão de casamento é em Brasília. Tu vê, a última vez que eu fiz isso há 2 anos atrás, demorou um tempão até eu mandar os documentos daqui para lá, pagar as taxas, o documento vir, agora com a greve dos Correios. Então ali foi meu pedido de ajuda. E aí a moça me disse assim, não, mas não te preocupa, vai no cartório, é bem provável que tu consiga o cartório. Eu consegui no cartório em 5 dias. Claro, tu tem que pagar para expedir o documento, mas isso é normal, teria que pagar para expedir o documento normalmente. Mas eu consegui no cartório aqui da minha cidade, que eles entrassem em contato imediatamente com o cartório de Brasília, eles pegaram tudo eletronicamente, veio eletronicamente, e eu ainda perguntei pro rapaz do cartório, agora os Correios, né? Vai demorar isso para ver? Ele disse, não, isso vem eletrônico, 5 dias tá aqui. Até 5 dias. Então, quer dizer, tu te abrir, tu saber pedir ajuda, a ajuda vem, ok? Às vezes é só isso que a gente está precisando fazer. Se comunicar, tá? Não ficar no drama e sim o que está no meu alcance. No meu alcance, no momento, era pedir ajuda. E eu aceitei a ajuda, fui testar a ajuda e deu certo, ok? Então assim é que a gente pode se abrir para usar essas características. A ajuda vem, basta que a gente se abra. Então, para a gente encerrar nossa live hoje, oh meu Deus, o tempo já acabou. Então aí eu vou falar como é que a gente vai fazer EFT para captar uma padamina. Captar uma padamina é o nosso objetivo da EFT de hoje. Ou seja, você conhece o folgado, o marcha lenta. Você vai sentar ele na sua frente, depois de ter feito a EFT, para falar mal dele pra caramba, para desabafar, para criticar ele bem, para deixar o juiz e o condenador esfregar o dedo na cara dele. Depois, você vai fazer a EFT
para ver quais são os dons que o folgado se exercita. E é isso que está ali faltando. E agora a terceira parte é o mapa da mina, que você senta o folgado na sua frente, imagina o folgado sentado na sua frente, e você, batendo nos pontos, vai perguntar para ele como você vai resolver e aplicar esses dons. Como é que você vai fazer para poder deixar esses dons virem à tona, para essas qualidades virem à tona, e vai ouvir esse folgado. O folgado é especialista em tudo isso. Ele é especialista em relaxar, ele sabe se divertir, ele não se estressa. Se você está se sentindo muito estressada, ele é um ótimo especialista para você conversar. O folgado. Aquele que todo mundo rejeita. Todo mundo não quer ele no grupo de trabalho. Ok? Mas você já limpou tudo isso, você está pronto para ouvir o que ele tem melhor para dizer. Certo? Então, nós vamos fazer EFT para isso. Então, você agora está com o folgado na sua frente. E você vai bater direto nos pontos. Nós não vamos usar ponto de karatê. Não tem nada a ser dito no ponto de karatê, porque ele já está na sua frente sentado. Não tem nenhuma permissão a ser perdida. É só ação. Ok? Então, vamos lá. Eu vejo esse folgado na minha frente. Ele é um cara que não dá para contar com ele. Ele tem um jeito tosco de relaxar. Ele tem um jeito de relaxar no turbilhão. E é só isso que eu preciso. A ver como eu posso relaxar no meio do turbilhão. Não se estressa com muito. Só vai se estressar mesmo quando realmente é necessário. E aí ele age com toda a energia que já relaxou antes. Mesmo o folgado sendo uma pessoa que me parece preguiçosa, tem um jeito muito difícil de engolir, eu escolho agradecer a sua presença na minha vida. Eu escolho me abrir para os seus conselhos. Folgado, fala aí qual é o plano de ação. Me diz como eu posso relaxar mais. Como eu posso me divertir mais apesar de tudo. Como eu posso me abrir para pedir ajuda. Como eu posso me abrir para receber esta ajuda. Para aceitar apoio. Para receber o que a vida tem de melhor para mim. Agradeço, folgado, pela sua presença na minha vida, porque você sabe de tudo isso que eu estou falando. Eu me alio a você, folgado, para aprender a usar melhor o meu tempo, trabalhar e relaxar, me divertir com o que está ao meu alcance. Eu me abro para lhe ouvir, para ser seu aliado nesta hora. Sei que me estresso muito, às vezes me divirto pouco. Fico tão sufocado nos problemas que não sei pedir ajuda. Me abro para ouvir seus conselhos agora. Obrigado pela sua presença e seus conselhos. E mesmo que esses conselhos não pareçam claros, eu me abro para mais detalhes. Me reúno com o folgado mais vezes para entender o plano de ação, passo a passo, e me abrir para aplicá-lo. Respira fundo. E solta. Então aí hoje nós falamos do folgado à beça, tá? Vimos os seus dons, vimos os seus defeitos primeiro, descobrimos alguns dons e podem vir muito mais dons. Basta que vocês estejam abertos para isso.
Lembre-se que os replays das lives estão no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Você encontra todo o material lá. Agradeço a presença de todos. Quarta-feira tem mais EFT, 8h30 da noite, no meu Facebook. Nos vemos por lá. Rica noite. Tchau.